Vereadoras. Acho que tá. Verificação de quórum, terceira chamada. Verificação de quórum. Verificação de quórum, José Maria, Paulo Eustáquio, Regina Cioff. Senhor secretário, para a leitura da ordem do dia. Processado inscrito em discussão única. Processado número 70 de 2011, parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a prestação de contas do município de Poços de Caldas, referente ao exercício de 2010, gestão do prefeito Paulo César Silva. Autoria de terceiros e o parecer pela rejeição. Em discussão. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu só gostaria que constasse na ata o parecer em conjunto das comissões, por gentileza, e também todo o debate que vier a ocorrer no plenário, que também conste de forma integral na ata desta reunião. Obrigado. Com a palavra, vereadora Regina Cioff. Presidente, é só para pedir a leitura do parecer da Comissão da Assessoria Técnica Legislativa e também do parecer conjunto. Senhor secretário, para a leitura, conforme solicitação da vereadora Regina Cioff. Os pareceres da casa, o parecer da casa é da Assessoria Técnica Legislativa e da Assessoria Jurídica. Assessoria Jurídica e Técnica Legislativa. Parecer conjunto número 257/2013. Verso presente processado legislativo sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, referente ao exercício de 2010, gestão do prefeito Paulo César Silva. O parecer prévio, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme processo número 843.401, em que foi relator o conselheiro em exercício Gilberto Diniz, o foi pela aprovação das contas com recomendação constante do corpo da fundamentação. A recomendação diz respeito à necessidade de se assegurar ao responsável o direito,
contraditório e devido processo legal. A assessoria financeira desta casa emitiu parecer conforme o memorando 32 de 2013, folhas 45 e 46, onde informa o seguinte: foi emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do senhor Paulo César Silva, prefeito do município de Poços de Caldas, no exercício de 2010, sendo que em vista a regularidade da abertura de créditos orçamentários e adicionais, como também a observância dos índices e limites constitucionais e legais examinados na prestação de contas apresentadas, os quais poderão sofrer alterações por ocasião de representação, denúncia de irregularidades ou pela própria ação fiscalizadora desta Corte de Contas. Foi desconsiderado o apontamento técnico relativo à abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis, atrelados ao excesso de arrecadação, por entender que, apesar de ter sido indicada fonte de recursos inexistente, o município executou despesas em valor inferior à receita arrecadada. Vale lembrar que a arrecadação no valor de R$ 396.784.279,33 superou as despesas executadas de R$ 390.223.816,06, tendo um superávit na ordem de R$ 6.560.481,27, o que permite confirmar que, efetivamente, não houve execução de crédito sem recursos e, consequente, não ocorreu desequilíbrio financeiro entre as receitas e despesas. Em razão do que consta da ementa do parecer prévio, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, onde se afirma: registra-se que a manifestação deste colegiado, em sede de parecer prévio, não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora desta Corte de Contas. Cabe-nos levar ao conhecimento dos senhores vereadores o seguinte fato. Em 10 de 2010, ingressou nesta casa, através de mensagem 84 de 2010, projeto de lei que de autoria do então prefeito municipal Paulo César Silva, visando a obtenção de autorização para que o município pudesse contrair empréstimos no valor de R$ 10 milhões junto à empresa pública DME Poços de Caldas Participações S.A., como consta no processado legislativo 284 de 2010. Em 20 de dezembro de 2010, após tomar conhecimento do parecer contrário emitido por estas assessorias, que concluíram pela impossibilidade de aprovação de projeto, em razão de vícios que foram apontados, o senhor prefeito retirou a matéria de tramitação através do ofício 1488 de 2010. Logo em seguida, na busca de conseguir seu intento, optou o senhor prefeito municipal pela redução do capital da empresa pública DME Poços de Caldas Participações S.A. no valor de 10 milhões, o que foi feito utilizando-se na ocasião do decreto 10.109 de 22 de dezembro de 2010, esclarecendo essas assessorias que o capital que era de R$ 490.708.309,34, decreto número 9.918/2010, passou a ser de R$ 480.708.309,34, decreto 10.109 de 2010. Posteriormente, houve um encaminhamento ao Ministério Público de relatório final do Grupo Work Auditoria Independente, contratada pela Câmara Municipal, para analisar os procedimentos relativos à desverticalização da antiga autarquia Departamento Municipal de Eletricidade Poços de Caldas, DME, que apurou a redução do capital social em R$ 10 milhões. O mencionado órgão ministerial deu início a um inquérito civil que tomou o número 518.13.00015-2 e constatando o Ministério Público a existência de irregularidade em tal redução de capital,
ingressou com ação civil pública contra o ex-prefeito Paulo César Silva e Salma Maria Neder Camacho, dirigente da empresa pública na época. Ação essa que em tramitação perante a segunda vara civil desta comarca, conforme processo 014661736201308130518. Feita essa observação inicial, nos termos do artigo 54, segundo da resolução 694/04, regimento interno, compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre a prestação de contas. No entendimento destas assessorias, devem os senhores vereadores atentar para o disposto no artigo 44, parágrafo único da Lei Complementar Estadual número 102 de 2008, do teor seguinte: artigo 44. Concluído o julgamento das contas do exercício, o presidente da Câmara Municipal enviará ao tribunal, no prazo de 30 dias, cópia autenticada da resolução votada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Parágrafo único. Não havendo manifestação da Câmara Municipal no prazo de 120 dias, contado do recebimento do parecer prévio, o processo será encaminhado ao Ministério Público, junto ao Tribunal, para as medidas legais cabíveis. A análise técnica realizada pelo Tribunal de Contas foi ratificada as folhas 103 do processo 843401 e folhas 36 do processado legislativo 70 de 2011, atestado a permanência da irregularidade. Todavia, o plenário daquela Corte de Contas acolheu a observação feita pelo conselheiro relator, que assim se manifestou. Registro que desconsiderei o apontamento técnico relativo à abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis, atrelados ao excesso de arrecadação, por entender que, apesar de ter sido indicada a fonte de recursos inexistente, o município executou despesas em valor inferior à receita arrecadada. Recomendo ao atual gestor que atente para a correta utilização das fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais nos termos previstos na Lei 4.320 de 1964 e que determine aos responsáveis pela contabilidade municipal a cabal observação às disposições legais que regem a matéria orçamentária, bem como as instruções normativas deste tribunal, mormente as relativas à abertura de créditos adicionais, e que sejam mantidos devidamente organizados todos os documentos relativos aos atos de gestão praticados no exercício financeiro em tela, observados os atos normativos do tribunal, os quais deverão ser disponibilizados a esta Corte mediante requisição ou durante as ações de fiscalização a serem realizadas na municipalidade. Preliminarmente, seriam essas as nossas considerações, deixando registrado ainda que não houve, por parte do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o encaminhamento de cópia da defesa apresentada pelo gestor em relação aos apontamentos técnicos. Conclusão. O presente processado legislativo poderá ser submetido à apreciação do plenário desta Casa, após análise e parecer das comissões pertinentes, procedimento este que deverá ser concluído até 120 dias, contados da juntada da R 47298577 aos autos do processado 843401. Poços de Caldas, 26 de novembro de 2013, assinam os assessores técnico legislativo e o assessor jurídico.
A leitura, então, agora do parecer conjunto da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, em conjunto com as Comissões de Finanças e Orçamento, Administração Pública e Comissão Mista de Fiscalização. Parecer 048 de 2014. Segundo parecer. Processado Legislativo 70/2011. Relatório. O processado legislativo sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, referente ao exercício de 2010, gestão do prefeito Paulo César Silva, a matéria retorna às nossas mãos em função da defesa escrita apresentada pelo ex-prefeito municipal, senhor Paulo César Silva, juntada às folhas 82, 136. Cumpre-nos de antemão salientar que o regimento interno desta Casa Legislativa não deixa qualquer margem para dúvida quando estabelece em seu artigo 53, parágrafo 1º, que é obrigatória a audiência de Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final sobre todos os processados legislativos que tramitam pela Câmara Municipal. Por outro lado, o caput do mesmo artigo também não deixa dúvidas, ao estabelecer que compete à Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico, e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, quando solicitado seu parecer por imposição regimental ou por deliberação do plenário. Evidentemente, o processado legislativo 70/2011 deverá ser analisado também pela Comissão de Finanças e Orçamento, pela Comissão Mista de Fiscalização de Execução Orçamentária e Financeira, sendo esta última comissão criada em 2012 e formada por vereadores componentes das Comissões de Justiça, Finanças e Administração Pública. Feita essas observações iniciais, passaremos à nossa análise definitiva sobre a matéria. Recebida a defesa escrita do gestor das contas do exercício de 2010, essa foi autuada e bem analisada por esta comissão que, ao final, entendeu tratar-se de uma peça muito frágil enquanto defesa, sobretudo em razão de sua perda de tempo em priorizar ataques em detrimento de provar a regularidade de suas contas, diante de toda a comprovação de irregularidades na tentativa da realização de uma operação de crédito, no final do exercício de 2010, justificada pela queda da arrecadação e pelo aumento das despesas, tal como mensagem comprovada nos autos do processado legislativo 284 de 2010, que contém a mensagem 84 de 2010, projeto de lei que autoriza o município de Poços de Caldas a contrair empréstimo junto à empresa pública DME Poços de Caldas Participações S.A. e dá providências no valor de R$10 milhões. Não conseguindo o intento, a administração 2009-2012 decidiu, por decreto, alterar o estatuto social e reduzir o capital social daquela empresa pública no valor exato de R$10 milhões, por considerá-lo excessivo, mas justificou na imprensa que a operação seria apenas um empréstimo, que seria devolvido até o final do exercício de 2011. Ora, se houve excesso de capital, como seria devolvido o empréstimo até o final de 2011? Simultaneamente, a administração 2009 e 2012 ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei Complementar 111 de 2010, que dispõe sobre a desverticalização do DME-PC, Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas, transformando-o em empresa pública, em que pese tratar-se de dispositivos de sua própria autoria, o chefe do Executivo Municipal buscou no Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade da expressão ad referendum da Câmara Municipal, ao qual impunha aprovação por lei dos estatutos sociais da empresa pública do Grupo DME. Porém, como já devidamente comprovado nestes autos, o tiro saiu pela culatra e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu por unanimidade de votos pela constitucionalidade da Lei Complementar 111 de 2010, que exigia aprovação legislativa para os estatutos sociais daquela empresa pública. Tão logo tomou conhecimento desta decisão,
o então prefeito municipal buscou alterar a Lei Complementar 111 de 2010, retirando de todo o seu texto a expressão ad referendum da Câmara Municipal e inserindo em seu lugar a expressão ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto Social. Inadvertidamente, a Câmara Municipal aprovou a proposta que originou a atual Lei Complementar 129 de 2011, embora inconstitucional, conforme a manifestação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Com essa alteração em vigor, no final do exercício de 2012, novo decreto buscou alterar o Estatuto Social da empresa, reduzindo novamente o capital social desta feita em 25 milhões de reais, também por excesso. De fato, fez desta feita autorizado pela Lei Complementar número 129 de 2011. Em suma, a ilegalidade do empréstimo de 10 milhões de reais nada tem a ver com o procedimento relativo à redução de capital de 25 milhões, também baixada por decreto, de acordo com a Lei Complementar 129 de 2011. No primeiro caso, restou devidamente comprovado que a redução de capital foi, na verdade, uma simulação, pois foi considerada pela administração 2009-2012 como um empréstimo a ser devolvido até o final de 2011. No segundo caso, alterou-se a Lei Complementar 111 de 2010, visando permitir novas reduções de capitais por decreto. Portanto, ratificamos aqui todo o entendimento contido em nosso parecer 028 de 2014. Embora conclusivo, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado é uma peça técnico-jurídica de natureza opinativa e cuja função é subsidiar o julgamento de contas, que é de competência exclusiva do Legislativo, tal como se expressou o auditor Gilberto Diniz. Analisando as notas taquigráficas e seus anexos, podemos observar que o órgão técnico do Tribunal de Contas de Minas Gerais apurou irregularidades quanto à abertura de créditos adicionais suplementares e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado, opinou pela emissão de parecer prévio com ressalvas. No âmbito daquela Corte de Contas, o ex-prefeito Paulo César Silva apresentou defesa que não sanou a irregularidade no ponto de vista do órgão técnico. Considerando que a análise técnica realizada pelo Tribunal de Contas foi ratificada as folhas 103 do processado 843401 e folhas 36 do processado legislativo 70 de 2011, atestando a permanência da irregularidade. Considerando que a infringência do artigo 167, 5º da Constituição da República e artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, sujeita às contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, ao disposto no inciso 3º do artigo 240 do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Considerando que o artigo 240, inciso 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, estabelece que a emissão do parecer prévio poderá ser pela rejeição das contas, quando caracterizado atos de gestão em desconformidade com as normas constitucionais e legais, o que de fato se aplica ao caso vertente, mas não foi observado pela Corte de Contas. Considerando que o plenário daquela Corte de Contas aconselhou a observação feita pelo conselheiro relator, que assim se manifestou. Registro que desconsiderei o apontamento técnico relativo à abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis, atrelados ao excesso de arrecadação, por entender que, apesar de ter sido identificada a fonte de recursos inexistentes, o município executou despesas em valor inferior à receita arrecadada. Recomendo ao qual o atual gestor que atente para a correta utilização das fontes de recursos para abertura de créditos adicionais nos termos previstos na Lei 4.320 de 1964 e que determine ao responsável pela contabilidade municipal a cabal observância às disposições legais que regem a matéria orçamentária, bem como as instruções normativas deste tribunal, mormente as relativas à abertura de créditos adicionais, e que sejam mantidas, devidamente organizadas, todos os documentos relativos aos atos de gestão praticados no exercício financeiro em tela,
observados os atos normativos do tribunal, as quais deverão ser disponibilizadas a esta Corte mediante requisição ou durante ações de fiscalização a serem realizadas na municipalidade. Considerando a manobra contábil ocorrida em dezembro de 2010, onde a Prefeitura tomou por empréstimo uma quantia de R$10 milhões junto ao Grupo DME, travestido de redução de capital social, para poder fechar o exercício devido à redução de algumas receitas ocorrente nos últimos anos, alinhado ao aumento das despesas da Prefeitura, tal como justificado pelo ex-prefeito municipal, não podemos aqui registrar nosso parecer favorável às contas do exercício de 2010. Estaríamos, neste caso, sendo coniventes com a ilegalidade, a que se chama de excesso de arrecadação ou de despesas em valor inferior à receita. Conclusão. Face ao exposto, firmamos parecer pela rejeição das contas pela ilegalidade da operação financeira ocorrida no final do exercício de 2010, assim justificada. A necessidade de tal procedimento para o encerramento financeiro do exercício decorre da redução de algumas receitas ocorrentes nos últimos anos, aliado ao aumento das despesas da Prefeitura para atendimentos das demandas da comunidade. Tal afirmação do então prefeito anula compremente a tese de ter ocorrido excesso de arrecadação e, portanto, errou o plenário do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porque não teve acesso à informação da realização de uma operação de crédito ilegalmente realizada. Somos, pois, pela rejeição das contas. Quanto ao mérito, caberá às doutas comissões de Finanças e Orçamento e mista de fiscalização da execução orçamentária e financeira avaliar. Este é o parecer. Assinado aqui pela Comissão de Justiça e as demais comissões já mencionadas. Comissões de Finanças, Comissão de Administração e a Comissão Mista de Fiscalização de Exercício Orçamentário. O parecer é conjunto. Leu o outro parecer? Senhor presidente. Em discussão? Todos assinaram o parecer? Todos? Sim. Peraí, Todos os integrantes. Secretário. Ou foi para formalização ou todos assinaram? A Comissão de Justiça. Assinaram os vereadores Antônio Carlos Pereira, Flávio Henrique Faria, Jonei Leandro Eiras, Luiz Carlos Penissilva e Paulo Eustáquio de Souza. Pela Finanças. Pela Finanças, vereador Joaquim Alves, Rogério Carrillo e Rogério Andrade. Administração. Rogério Carrillo, Rogério Andrade e José Maria Siqueira. A Comissão de Fiscalização Mista, Antônio Carlos Pereira, Rogério Carrillo, Rogério de Souza Andrade e o vereador José Maria. Esclarecido, vereador? Em discussão, o processado legislativo número 70 de 2011. Não havendo quem se manifeste, vamos passar o processo de votação. A votação é secreta e eu queria explicar aqui exatamente como é que será essa votação. Nós temos um parecer do TSE, que é favorável à aprovação, e temos os pareceres da Casa, que são contrários à aprovação. Então, vamos simplificar. O que eu disse? Confundi C com S, tá? Tribunal de Contas, obrigado, vereador Antônio Carlos. Então, vamos buscar simplificar ao máximo a votação. Olha, contra a aprovação de contas, senhores vereadores, contra a aprovação de contas,
vota contra. Pela aprovação. Contra a aprovação das contas, vota contra. E a favor da aprovação das contas, vota a favor. Está entendido? Pois não, vereador Tiago Cavelanha, com a palavra. Nesse caso, só para esclarecimento, nós não teríamos que estar votando o parecer? Não? O processado. O processado. Processado. Os pareceres, nesse caso, eles instruem o processado. Então, é por isso que nós estamos simplificando. Contra a aprovação de contas, vota contra. A favor da aprovação das contas, a favor. Ok? Entendido, gente? Então, passamos, então, para o processo de votação, que será secreto, e falta a minha cédula. Está aqui. Fazer chamada aí, Rogério. Exatamente. Última informação. Contra a aprovação das contas, vota contra. A favor, vota a favor. Ok? A favor da votação. Vereador Antônio Carlos Pereira. Vereador Flávio Henrique Faria. Vereador Joaquim Sebastião Alves. Vereador Jonei Leandro Eiras. José Maria Siqueira Vieira. Vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Vereador Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão. Vereadora Maria José Escaciotti de Souza. Vereador Paulo Eustáquio de Souza. Vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia. Vereadora Regina Maria Cioff Batagini. Vereador Rogério de Souza Andrade. Vereador Rogério Macedo Carrillo. Vereador Tiago Cavelanha. Vereador Valdir Sementili. Queria pedir aqui à vereadora Regina Cioff e o vereador Flávio pudesse proceder aqui ao escrutínio dos votos.
Processado legislativo número 70 de 2011, prestação de contas do município de Poços de Caldas relativo ao exercício de 2010, na gestão do prefeito Paulo César Silva. As contas foram rejeitadas por 10 votos contrários e 5 votos favoráveis. Processados inscritos em segunda discussão. Processado número 224 de 2013, projeto de lei que altera dispositivo da Lei 8.785, de 20 de julho de 2011, que autoriza a doação de área de terreno para a transferência da empresa Salatiel Engenharia Limitada, altera a área objeto da doação. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Processado legislativo 224, 2013, em discussão. Em votação. Processado legislativo 224, aprovado em segunda discussão com 14 votos. Processado 09 de 2014. Projeto de lei que fixa novos limites para a rua José Bernardo, que liga os bairros Jardim Novo Mundo e Jardim Country Club. Autoria do Executivo, parecer aprovação com emendas, aprovado em primeira discussão. Em discussão, processado legislativo 009, 2014. Em votação. Continue votação. Processado legislativo 009, 2014, aprovado com 14 votos em segunda discussão e votação. Nada mais consta, senhor presidente. Vocês são muito ruins, desgastantes. Se o pessoal quiser fazer acordo, não tem explicação, o pessoal vai fazer acordo. Antônio Carlos. Tiago. Vamos mandar bala na explicação pessoal ou vamos abrir mão? É mais por causa do desgaste da reunião. Ninguém está feliz com isso, não. Mas por causa do desgaste da reunião, né? Ninguém está... Estamos conversando aqui, até em função mesmo da qualidade, né, da sessão, né? Se concordássemos todos aí, podemos fazer aí uma explicação pessoal com um tempo menor para cada um dos vereadores, para não ficar sem a intervenção? Pode? Estamos de acordo? Todos de acordo? Então, 3 minutos para cada um. Então, em primeiro lugar, o vereador Tiago Cavelão.